Olá, alunas e alunos do módulo Tributo e Segurança Jurídica. O meu nome é Emanuele Longrove, eu sou professora aqui do IBET e eu espero que vocês estejam bem e empolgados com o Seminário 4 que se aproxima sobre interpretação, validade, vigência e eficácia das normas tributárias, do qual eu vou falar um pouquinho aqui a pedido da professora Neiva, a quem eu desde já agradeço, O meu objetivo é destacar alguns pontos que me parecem importantes e convidar vocês para prestarem atenção nesses pontos ao longo dos estudos desta semana, Eu penso que a gente possa dividir essa aula em dois grandes blocos. Um bloco sobre interpretação e o outro sobre validade, vigência e eficácia. É claro que tudo isso está relacionado, é só para fazer esse desenvolvimento aqui, essa separação, tá? Então, quando vocês estiverem estudando interpretação, vocês vão revisar os chamados métodos tradicionais que a doutrina nos coloca como métodos de interpretação e também as críticas que se fazem a esses métodos para conhecer e estudar o percurso gerador de sentido que nos propõe o professor Paulo de Barros Carvalho, Esse percurso gerador de sentido, ele nos ajuda a compreender, por exemplo, a diferença entre norma jurídica em sentido amplo e norma jurídica em sentido estrito, a compreender as relações de subordinação e coordenação que essas normas estabelecem dentro do sistema, que elas mantêm dentro do sistema, lembrando que esse percurso interpretativo, ele é limitado, ele é condicionado pelos nossos horizontes culturais e, sobretudo, é um processo construtivo. Aqui eu me lembro do feliz exemplo do professor Eros Grau da escultura. A escultura, ela não está pronta e é extraída dentro daquele bloco de mármore, de pedra, enfim. Duas pessoas que trabalhem com dois blocos de mesma qualidade, inspirados pela mesma figura, usando as mesmas técnicas e utensílios idênticos, não construirão, não vão esculpir esculturas idênticas, ainda que semelhantes. Então, da mesma forma se dá com a interpretação das normas do direito, não é extração de sentido, é construção de sentido, tá? Então, isso é importante a gente refletir aqui nessa aula. Caminhando aí já para o segundo bloco, de validade, vigência e eficácia, também é um tema que aparece ao longo do curso de vocês diversas vezes. Por exemplo, lá no módulo do controle da incidência tributária, na aula sobre declaração de inconstitucionalidade, a gente vai ser convidado a se perguntar se a declaração de inconstitucionalidade ela atinge validade, vigência ou eficácia. Ou mesmo quando a gente pensa no princípio da anterioridade, por exemplo, a gente deve se perguntar o que está sendo afetado, a vigência ou a eficácia? Então, são questões que se colocam, que trabalham com esses conceitos que vocês vão estudar nesse seminário 4, tá? Sobre validade, eu gostaria de convidar vocês a refletirem assim com bastante sensibilidade para os sentidos dessa palavra, Como nos ensina o professor Tássio Lacerda Gama, a gente pode olhar a validade do ponto de vista dos observadores e dos participantes, então fica esse convite para vocês, Já sobre vigência, eu recomendo que vocês prestem bastante atenção que a vigência é um atributo da norma, assim como a eficácia técnica. Já a eficácia jurídica é do fato jurídico e aí relacionada ao próprio mecanismo da incidência. Quanto à eficácia, a chamada eficácia social ou efetividade, que se relaciona propriamente aos efeitos concretos no plano dos fatos sociais, a gente entende que isso é objeto de estudo da sociologia, mais especificamente da sociologia jurídica, Então, vocês percebem que esse seminário 4, ele é muito interessante e ele trata de conceitos que vão aparecer ao longo de todo o curso de especialização de vocês. Nesse percurso, a ideia é ir maturando paulatinamente esses conceitos, revisando e refletindo sobre ele a cada novo contato, nessas idas e vindas que nos ajudam a construir o nosso conhecimento. Bons estudos e até a próxima!